Olá, sejam muito bem-vindos ao FDTcast, o podcast oficial da Fundatec. Eu sou Vitor Magalhães e aqui mergulhamos nos temas que movem o mercado: tecnologia, gestão, governança, inovação, saúde e comportamento humano. Antes de começarmos, já segue o FDTcast no YouTube, no Spotify, para não perder os próximos insights. No episódio de hoje, vamos direto ao ponto em um assunto essencial: gestão educacional e gestão de saúde e negócios. Fique, conosco até o final do episódio, quando a nossa convidada vai dar a dica QCV, tá. QCV, então, é qualidade, compromisso e velocidade, que são justamente os valores, e os norteadores da Fundatec, de tudo que está presente no nosso dia a dia aí, tá. Então fica até o final e a gente aproveita justamente esse momento QCV com a Cláudia de Sadlober, né, que é, administradora, professora e uma liderança forte de atuação nacional nas áreas de educação, gestão, formação profissional, né. A Cláudia é doutora em educação pela PUC, professora da Unicinos, com atuação de programas ligados à gestão educacional, gestão em saúde e negócios, né. Hoje ocupa, a posição de presidente da Angrade, que é a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, né. Ela é, professora da Unicinos e coordenadora adjunta administrativa do curso de medicina, tá. Então, além de ter ocupado posições de destaques, como presidente do Conselho Regional de Administração, é diretora, de formação profissional do Conselho Federal de Administração e nossa conselheira aqui da Fundatec. Seja muito bem-vindo, Cláudia, e no primeiro bate-papo aí, o que que te move justamente com todas essas questões dos negócios, da questão de educação, na parte da saúde, e da formação aí dos jovens? Muito obrigada. Primeiro, obrigada, Vitor, obrigada, Fundatec, também por esse, convite, né, tão especial para estar aqui com vocês nesse podcast, poder trazer um pouquinho, né, do que eu tenho estudado, aprendido, né, e debatido aí ao longo dessa jornada. Eu acho que uma das coisas que mais me move dentro desse contexto, Vitor, eu tenho toda uma trajetória, né, que tu bem conhece, Sim. também na área da saúde, atuando na gestão hospitalar, em planos de saúde, em várias áreas. E tem um momento na minha carreira que eu começo a ir com o meu pezinho mais para a área do ensino. E faz muito sentido, estar nessa área do ensino, porque eu acho que o ensino ele tem um impacto único para mudar a vida das pessoas individualmente, mas para mudar um contexto social, para gerar impacto nas organizações. Então hoje eu digo que eu tenho uma união muito perfeita aonde eu tô, porque eu atuo numa coordenação de um curso para formar médicos, né, então eu tenho a sala de aula, eu tenho os alunos, eu tenho os professores, meu corpo de professores hoje são mais de 200 professores no curso, e eu tenho também algo que eu adoro, que é poder estar lá no hospital, então principalmente na frente de negociação, né, porque a Unicinos não tem um hospital próprio, então todos são parceiros, então a gente tem sempre esse desafio das negociações, dos hospitais públicos, dos hospitais privados, da rede de atenção em saúde. E tudo isso tem a gestão, né. Quando eu fui para a coordenação da medicina, o pessoal dizia: "Meu Deus, o que tu vai fazer lá, né, tu administradora coordenando o curso de medicina". E tá tudo certo, porque é um curso que ele demanda muito de gestão. Então tu poder, atuar nessa preparação, né, a gente formou 5 turmas no curso, né, então a gente o ano que vem faz 10 anos de curso, eu tô todo o tempo, né, eu entrei no segundo semestre deste curso, então faz a diferença. E, quando eu olho, assim, para o que é a administração, a potência que a gente tem com a gestão em todas as áreas, podendo apoiar todas as áreas, desenvolver, melhorar, é algo único. E também, ao mesmo tempo, eu estou na Angrade como presidente de uma associação nacional, aonde o meu principal objetivo é tentar auxiliar as instituições de ensino, né, junto com todos os colegas da diretoria, para melhorar a qualidade do ensino de administração. Então, que é uma área que explodiu, né, se a gente olhar ali a partir dos anos 2000 é um absurdo, né, a quantidade de cursos, muitos cursos 100% EAD, muitos cursos semipresenciais,
E tá tudo certo, a gente pode ter o EAD, pode ter o semipresencial e pode ter cursos muito bons de qualidade, mas hoje a gente também tem cursos muito ruins, Uhum, né, então assim, acabou que a área ficou muito, dilacerada por diversos contextos que nem sempre são os melhores. Então hoje a gente tenta principalmente trabalhar isso e tentar apoiar as faculdades, as universidades para melhorar a qualidade do ensino. Então, esse lugar, né, entre ensino, gestão, academia, o mercado, para mim ele é um lugar, assim, que eu me sinto muito feliz e muito realizada e também fico muito feliz de poder estar conversando com você sobre isso, porque eu acho que a gente primeiro estar com jovem é algo único, né, a gente está sempre querendo se renovar e aprende todo dia, então acho que isso é algo sensacional, esse espaço da academia. E ao mesmo tempo tu tem esse outro lado que é tu vai na né, tu vai nas instituições, tu faz parcerias, tu conversa, então, uma coisa auxilia na outra, né, então acho que tem uma sinergia muito grande nesse processo todo, né. uhum. E pegando esses 2, né, profissionais, o médico, e o administrador, e essa experiência que tu tem justamente na saúde, como é que tu vê essa conexão de tu ter um administrador, que seja estratégico, Uhum, que faça a gestão do negócio dentro da crise toda que está na saúde, tu ter um médico que é um profissional que precisa ter liderança, uhum, precisa entregar resultado, e ele não trabalha mais sozinho, uhum. porque tem que ter a governança clínica, tem toda a questão das ferramentas, e trabalhar com toda a questão da equipe multiprofissional, não é só o médico, é o administrador, é um Tudo. enfermeiro, né, enfim. Perfeito, perfeito. Vitor, eu sou muito feliz de trabalhar com esse olhar, assim, com essas equipes. Por quê? O médico, para mim, ele é um profissional, na grande maioria, ele é muito, exigente, mas a entrega dele é uma entrega muito acima, assim, normalmente é uma entrega de muita qualidade. Uhum. E isso eu acho que é uma coisa muito legal, assim, nesse trabalho em conjunto. E o que eu vejo, assim, conversando muito com os colegas, né, e mesmo na coordenação, a gente tem o coordenador médico e a gente tem a coordenação, né, administrativa. É uma sinergia muito grande, assim, é uma parceria que dá muito certo. Por quê? Porque tem o médico trazendo esse olhar técnico e a gente trazendo o olhar da gestão. Então, desde todos os controles de fluxo, de rotina, de pessoal, de contratação, de estratégia, do que a gente vai fazer para o curso. Então, o curso de medicina, dentro da Unicinos, foi o primeiro curso a fazer planejamento estratégico, né. Depois todos os outros foram fazendo, mas foi engraçado e a gente mobilizou isso pensando já no contexto que a gente tem da própria área de formação para profissionais médicos, que, em pouquíssimo tempo é uma área que explodiu, começou a ter muito mais cursos e a gente olha hoje e já vê que a concorrência já mudou. Então a gente pensava assim: "Ah, vamos olhar isso, como é que vai ser isso em 4 anos, em 5 anos?". Então acho que, essa união, ela é uma união muito importante, né, porque o médico tem um olhar que está muito vinculado ao desfecho, né, aquela questão de olhar o paciente, a restabelecer a sua saúde, ao bom atendimento, e a gente chega com esse apoio para a gestão. Então eu nunca, mesmo, né, quando eu estava todo o tempo dentro do hospital, eu nunca enxerguei como isso ou aquilo, eu sempre enxerguei assim, né, aquela coisa junto. E com essa conexão, que eu acho que hoje, assim, pra gente que já está há mais tempo, né, no mercado, na área da saúde, do que a gente vê se era muito mais difícil, era o médico e o resto, né. Uhum. Hoje não, hoje as coisas estão muito mais próximas e este profissional médico, principalmente se a gente pegar os profissionais mais jovens, assim, que, né, dessa última leva, assim, que a gente diz de formados, eles são muito mais próximos das equipes. E eles entendem esse trabalho como um trabalho muito mais multiprofissional do que aquele trabalho individual. "Ah, eu sou o rei do saber e eu que dou a receita para o paciente, eu que dou o diagnóstico, eu que sei o prognóstico, eu que sou o cara". Isso não tem, isso reduziu muito. Então acho que hoje também é muito mais fácil de você trabalhar o profissional e essa parceria do administrador, do enfermeiro, do fisioterapeuta, sabe. Desde a da questão do respeito até a própria questão, da desse trabalho, que é um trabalho que está mais azeitado, assim, entre os próprios profissionais. E antes tu tinha, assim, dentro do modelo de muitos anos atrás, tu tinha o médico, ele disparava todo o processo, tá.
dentro do hospital, a hora que ele fazia a prescrição, todo mundo começava, né. Perfeito. Hoje, assim, nós estamos num momento, né, de automatização dos ERPs, da inteligência artificial, né, onde ele dispara o processo, mas ele tem que seguir um padrão, ele Sim. tem que seguir os protocolos. Não é mais aquela farmácia de balcão, é a farmácia clínica, é a nutrição, é a clínica também trabalhando com deterioração, com tudo isso, né. Então ele precisa ter um processo de comunicação, de interação com as comissões, né, junto também com os Uhum. administradores, né, no sentido de desdobrar essas ferramentas, né. E como é que tu vê essa sinergia dentro do processo, tanto da questão do administrador tendo que desdobrar o planejamento estratégico nos planos de ação, né, quanto no médico fazendo os desfechos justamente para que toda essa Uhum. ação gere resultado e desfecho para o Uhum. paciente e para a organização. O que eu vejo, assim, hoje, Vitor, e que eu, né, de repente quem chega agora na área vai dizer: "Ah, quanta coisa eu tenho para melhorar". Quanta coisa já melhorou, né. Eu sempre gosto de pensar quanta coisa que a gente já andou, desde os processos, de tu ter isso organizado, os processos estão ali, eles estão, bem colocados, e aí a gente já tem na faculdade de medicina, tu já tem uma preparação para isso. Para o trabalho multiprofissional, para preparar um jovem nesse contexto, nessa área, que saiba que ele não pode sair pedindo tudo o que ele quer, porque existe um limite. Tu tem um sistema único de saúde no Brasil que é sensacional, mas ele tem os seus limites. Tu tem, os convênios, mas eles têm os seus limites. Então, cada vez mais, né, a gente discute isso, o médico trabalhando indicadores. E aí eu venho lá com a minha estratégia, pensando no meu planejamento estratégico e trazendo todo esse time para dizer assim: "Tá, como que tu é parceiro disso e como que tu vem junto para a gente olhar isso", né. Então há poucos dias eu discutia com o coordenador da clínica a questão dos indicadores de um hospital onde a gente tem a responsabilidade da assistência para além do aluno, né. E ele disse: "Tá tudo certo, a gente vai seguir isso, não existe, não tem profissional médico hoje que vai pensar em se formar, em atuar e não seguir os indicadores, não tentar melhorar e trabalhar para o desenvolvimento e melhoria desses indicadores". Então, nesse sentido, eu posso dizer que eu acho que é mais fácil, porque esse entendimento ele está começando lá na faculdade. A própria diretriz curricular do curso de medicina, que saiu em outubro do ano passado e agora já entra em rota para todos os cursos, ele traz muito a parte de gestão. E isso é uma coisa legal, porque às vezes o aluno fica, né, o aluno que vai fazer medicina bem sabe que Uhum. teu filho também, né, é médico. Aham, Ele quer ver sangue, a aham. barriga aberta, aquela coisa, né. E aí quando vem aquela digestão, mas aí quando tu vai fazendo isso e conectando com a prática, com a vida e dizendo para ele: "Olha só, se tu conseguir gerenciar melhor tudo isso que tu tem aqui, tu vai conseguir fazer isso para mais gente. Agora, se tu, né, daqui a pouco se tu pede tudo, né, ou tu quer pedir tudo para um paciente, não vai sobrar para o outro". Então ele tem que entender essa questão da economia em saúde, da econometria, né, dos custos em saúde, da própria questão dos planos, do Sistema Único de Saúde, né, então entender esses limites que a gente tem, que tem muita potência, eu acho que, né, tem, mas que ele, né, ele tá muito mais parceiro dessa estratégia para o negócio dar certo. Uhum. E essa acho que é tem sido uma receita, assim, que tem trazido mais sucesso em todas as instituições. Eu vi isso há poucos dias agora também no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, muito essa coisa, assim, né, de parceria mesmo e de trabalho multiprofissional pensando num desfecho melhor, em trazer o melhor indicador, em ter a melhor estratégia para o paciente e para a instituição. Então acho que isso é bem importante, a gente tem Aham. colhido bons frutos e eu acho que a tendência é melhorar, Com né, Vitor? Eu certeza. acho que é sempre por aí, né. É, e pegando toda, Cláudia, essa questão, a inteligência artificial, né, veio, para transformar todos os processos, né, veio, e aí enxergando a questão da educação, a gente vê que algumas especialidades médicas, alguns comentam, tipo assim: "Pô, radiologia", né, antes o médico tinha que fazer o laudo, né, e hoje, daqui a pouco O tu laudo tá vem quase vendo, pronto. né, a inteligência artificial já fazendo Sim. todo o processo automatizado. Tu vê a questão da telemedicina, e aí tu tem os programas de residência médica que o número de, cirurgiões vasculares, número de médicos de Uhum. determinadas especialidades no norte e nordeste do país, como não tem, vem a telemedicina, Então toda essa questão de ferramenta, dos robôs, dessa questão da inteligência artificial, como é que tu vê esse impacto, e quais são as competências que os profissionais
tanto da área da administração quanto da medicina precisam justamente desenvolver para Uhum. acompanhar essa onda. Perfeito. Vitor, uma coisa que é interessante, assim, eu acho que a inteligência artificial e essa inteligência artificial generativa é um impacto sem precedentes, assim, né, eu acho que a gente só viu com a entrada da internet, tamanho, né, assim, o potencial que tudo isso tem. E eu enxergo isso como algo maravilhoso para todos os profissionais. Só que tem uma coisa, tem que saber usar, né. Tu tem que desenvolver a tua habilidade crítica, o pensamento crítico, o pensamento contextualizado, conseguir desenvolver tudo isso para dar conta, né, de como que eu vou usar isso. Então quando a gente pensa, o radiologista, né, ele vai poder sair lá na frente, com aquele laudo quase pronto, onde ele vai revisar, vai olhar lá o exame do paciente, vai revisar, é isso, não é isso, e ele vai poder estar trabalhando muito mais uma radiologia intervencionista, que é algo que a gente está começando a avançar cada vez mais. Então eu acho que a gente tem que usar a inteligência artificial para nos botar um passo à frente, né, em tudo, na gestão, na medicina, em todo o processo de atendimento. Imagina lá agora, né, que o pessoal diz: "Ah, é um crachazinho, o cara tem pendurado lá", que nem a gente está aqui sentado, um na frente do outro, em vez de ele estar lá anotando no computador, fazendo anamnese, não, o crachazinho já está anotando tudo, já está lá passando pro prontuário do paciente. Tu vai ter uma história sensacional, porque vai estar tudo detalhado ali, maravilhoso. Então o que que o médico tem que aproveitar? O que que o administrador tem que aproveitar? Para mim, aí está a palavra-chave. Aí está algo que eu gostaria de dizer, chamar bastante a Sim. atenção dos nossos ouvintes, Aham. que é ser humano. Por quê? O que que a gente não vai ser substituído? A gente não vai ser substituído disso, do toque, do olhar, do sentir, do dizer assim: "Olha só, tem um paciente que, né, acabou de descobrir que tem, um CA de pâncreas". Como é que tu dá não vai ter um humanoide que saiba dar isso, olhando para aquele indivíduo, sabendo o que tipo de sensação ele vai ter depois de receber isso. Então acho que a gente entender que assim como a internet, a tecnologia, a inteligência artificial, eles vêm para nossa vida para nos auxiliarem, para a gente, vou dizer, guardar e gastar o nosso tempo da melhor maneira, que eu acho que é vivendo como humanos, né, Hum, a gente tem que aproveitar para fazer isso. Então eu vou poder tirar uma parte, que é uma parte, né, ficava lá uma hora na frente do computador, né, digitando tudo, relembrando, lendo. Bom, agora tem um sistema que me ajuda a isso. Então lembrar disso, assim, o que que é ser humano? E aí quando a gente pensa no administrador, né, Vitor, olha o que que é a principal competência de um gestor. É a competência da gestão com as pessoas. Então é pensar assim, como é que o Vitor está se sentindo hoje? O que que aconteceu? Conhecer, será que o Vitor está feliz nesse cargo? Né, o computador não vai poder te dizer isso, né. Então e nem a inteligência artificial. E aí a gente, muitas vezes a gente segue vendo as pessoas não fazendo bom uso da tecnologia, nem da inteligência artificial, né, e a gente olhar assim: "Não, pega isso, pega toda essa potência que tu está tendo para te colocar lá na frente". Esses dias eu dizia para um orientando meu de mestrado, eu disse: "Cara, como é que tu lia 500 artigos? Sério, tu olhava para aquilo, tu tinha vontade só de chorar, porque tu ficava pensando: "Quanto tempo eu vou levar?". E aí daí tu chegava em 50, ainda 50 demorava um tempo. Agora tu pode ter um sistema que te larga lá na frente, te dando um resumo dos 50 para tu pensar. Tu chegou em 10 para ler, e esses 10 tu vai aprofundar, porque daí tem que ter a tua análise. E a tua análise tem contexto, a tua análise tem vivência, a tua análise tem experiência, a tua análise tem a parte mais rica tanto para o profissional da administração, profissional médico, profissional da enfermagem, qualquer profissional que é ser humano. Então, que é trazer, relembrar o que que é a nossa competência, né, que ninguém nunca vai nos tirar, né. Alguém vai querer namorar uma inteligência artificial humanoide? Bom, pode até tentar, mas não vai ser a mesma coisa. uhum. Então acho que a gente olhar isso e entender que tudo isso que existe é para nos auxiliar, mas a gente tem que saber usar isso, né, acho que com sabedoria, com critério, com uma análise crítica. Eu já me aconteceu de eu pedir: me dá um autor que fala sobre isso". Tá, daí veio o autor, eu disse: "Ah, é mesmo, não lembrava desse autor". Aí: "Qual é o livro mais atual?". Aí me deu. E aí naquele duplo cheque eu pensei: "Vou largar na Amazon para ver, que estranho, não lembro desse ano dessa", e era edição, não era nem do livro. Sabia do livro, mas não sabia da edição. Não existia.
Então a gente também tem que ter esse cuidado, porque a gente tem essa capacidade de análise, de crítica, de olhar, de revisar, de dar duplo cheque se existe ou não existe. Então acho que a gente tem que olhar muito para isso, sabe, Vitor, e chamar muita atenção, tanto, né, independente da a gente sempre diz que independente da geração, da faixa etária, por todos nós a gente pode estar meio assim, né, como é que a gente diz, iludido, meio assim, aquela coisa, encantado com isso, mas a gente também tem que olhar assim, como é que a gente tem a crítica para isso, Hum, qual é o tempo que eu estou guardando para o que realmente importa na vida, o que realmente importa é tu viver com as pessoas, né, então acho que isso é importante, né. falasse bem, Cláudia, né, dentro da questão das gerações, né, todo mundo fala das gerações X, Y, baby Uhum, boomers, enfim, mas tem um pilar que é justamente a questão do pilar da educação, tá. A educação que vem da escola, a educação que vem da família, né, o que que a gente entrega, tá. Aqui na Fundatec nós temos os cursos técnicos, uhum. dentre esses cursos técnicos, né, tem o curso técnico de administração. Quais são os pilares, né, e as competências que esses profissionais precisam justamente desenvolver para sair da teoria para a prática? Para mim tem um pilar que é fundamental, assim, ó, Vitor, o técnico de administração, ele é sensacional. Eu acho que é a primeira porta, assim, né, para depois ele pensar, ele vai querer fazer um tecnológico em gestão, ele vai querer ou até vai para outra área, né, mas eu acho que é o primeiro lugar, assim, que organiza a ideia, né, daquele jovem aluno para entender, assim, ó, como é que, eu vou chegar numa empresa, o que que eu olho, por onde que eu começo, né. Então o técnico, ele tem que ter uma competência, para mim, inicial, que é de conhecer os processos, o funcionamento da organização. E se a gente for olhar, Vitor, às vezes as pessoas dizem: "Ah, mas isso é lá do início da administração". Gente, adianta pensar lá no que está hoje mais top, assim, up to date na administração, se eu não tenho início. Vitor, quantas empresas a gente visita que não tem processo Hum, escrito? Instituição pública e privada. Há pouco tempo agora eu estava no interior, no interior aqui do estado, e a organização me dizendo: "É, pois é, mas a gente não tem uma descrição de cargo, mas a gente queria fazer toda a gestão por competência". Tá, mas então tu quer tu quer voar sem ter construído o avião. Então eu acho que o técnico, ele primeiro tem que estar, acho que ele, sabe, tem que desenvolver essa competência desse olhar. Eu sempre acho que é muito um olhar, assim, que começa como observacional, mas que logo ali na frente já enxerga o seu impacto. Por quê? Porque a gente precisa disso. A gente precisa de todos esses momentos de direção, de organização, de controle, de todas essas partes, entendendo o contexto que a gente está hoje. Ah, é um pouco diferente? Claro que é, são outros momentos. Mas a gente não pode jogar isso fora, porque isso vem lá do princípio da administração. E esse jovem, esse aluno técnico, ele pode olhar muito para isso e ali ele já começa a ter impacto com a sua formação. perfeito. E subindo do técnico para o administrador, né, falasse bem aquela questão, assim, tudo é processo, Uhum. tá, e muitos administradores, às vezes, ficam dentro das suas salas, fazendo a gestão, né, sem conhecer o todo, né. E a gente vê hoje as organizações, assim, tanto que os planos privados estão começando justamente a valorizar as organizações que Uhum, têm as certificações, seja ISO, seja acreditação, né, e esses níveis de acreditação passam por processo, passa tudo. por infraestrutura, Uhum. né, passa por pessoas, tá, e aí a régua sobe, Sim. tá. Os administradores hoje, tá, por que que às vezes eles são tão operacionais e têm uma dificuldade de estruturar um planejamento estratégico, de acompanhar o planejamento estratégico, de desdobrar, né, criando planos de ação, indicadores e Uhum, metas? uhum. O que eu vejo do administrador e que eu acho que a gente tem que batalhar muito, Vitor, para acontecer, é que o administrador, a administradora, a gente tem que conseguir preparar ele cada vez mais para o mercado, que é esse mercado VUCA, mundo bunny, com essa coisa assim, volátil o tempo inteiro, com um monte de coisa acontecendo. E aí, o administrador tem que ter uma competência que é fundamental para ele, que é entender contexto. É fazer uma análise macro. E aí o que que tu vê muitas vezes? Uma preparação da administração, que durante muito tempo, assim, muitas instituições ficou: "Ah, tá tudo lá no livro, tu lê no livro". E que agora essa falácia existe inclusive em relação à inteligência artificial. Porque eu vou aprender isso? Pega lá, lê no bota na inteligência artificial, se tu botar agora ela te dá o planejamento estratégico como tu quiser, o plano de negócio, tudo.
Tá, mas como é que eu dou vida para esse negócio? Porque no final é o administrador que tem que saber, assim, como que eu vou colocar isso? E aí o colocar isso tem trazer as pessoas. Então ele tem que conhecer contexto, ele tem que conhecer mercado. Quando a gente fez em 2020 a mudança das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de administração no Ministério da Educação, uma das coisas que a gente colocou muito como competência do administrador era o aprender a aprender. Então, para mim, essa ideia da aprendizagem ao longo da vida, ninguém sai pronto, né? Se a gente Uhum. pensasse hoje, meu Deus, terminei a administração e nunca mais estudei. A gente, né, ia estar aposentado, com certeza. E é ter essa competência e, ao mesmo tempo, uma competência que se fala o todo o tempo para o administrador, é ele poder ter esse olhar mais sistêmico, conseguir fazer essa análise, olhando o mercado, olhando o contexto de onde ele está, olhando a área, podendo fazer isso. E muitas vezes o administrador é como tu disse, ele quer lá ficar na sua sala, ai, agora eu sou administrador, fico aqui sentadinha na minha sala Uhum. e aqui tá tudo maravilhoso. Aí eu digo, bom, ele não tem para mim a primeira coisa, né, TBC, não tira o bumbum da cadeira. Aham, Ele tem que tirar, ele tem que aham. conhecer quem ele conhece, quem são os clientes, quem é o contexto, quem é o mercado. E aí, Vitor, hoje na faculdade, cada vez mais na diretriz a gente trouxe muito isso, né, administração, teoria, tu tem que estar trabalhando essa teoria junto com a prática. Como é que essas 2 coisas conversam? Ah, eu vou conseguir em 4 anos passar tudo? Por óbvio que não. Mas se tu conseguir mostrar para ele alguns contextos, se ele conseguir customizar esse conhecimento dele para algumas áreas, ele vai conseguir ir aprendendo e fazendo isso cada vez mais, porque é um processo que não se termina em 4 anos, é um processo que segue, mas aí tem que ser alguém que esteja pronto para querer aprender, para querer ouvir os outros, para conhecer as pessoas. Então essas competências, hoje a área da administração, ela tem que trabalhar muito e tem que batalhar muito para que esse aluno, ele saia do operacional. Hum. Senão realmente a gente e eu digo isso às vezes, sabe, Vitor, às vezes eu vejo que algumas faculdades vendem pro aluno uma coisa que ele não vai ter. "Ah, faça esse curso e você vai ser". Uhum. Cara, daí tu olha o curso que a pessoa está fazendo, não tem nenhuma chance desse rapaz, ou essa moça se desenvolver, tu tem que realmente preparar um indivíduo para que ele tenha um potencial, para que ele se desenvolva, para que ele possa ter análise crítica com as coisas que ele está vendo, para que ele se empodere. A gente tem falado muito dentro da administração, Vitor, dele trabalhar também muito com essa lógica de qual é o propósito. O propósito de ser gestor de uma empresa não pode ser só é fundamental ter lucro, não estou dizendo que não, mas para além do lucro, né, socialmente, o que que tu faz? Olha, a gente está dentro da Fundatec, olha o impacto que a instituição tem, né, socialmente, assim, e hoje não só aqui, né, no estado, mas em todo o contexto nacional. Então acho que isso é o que a gente precisa mostrar para ele, esse caminho, né, de uma preparação que realmente vai gerar impacto para a vida dele, para a sua família e para o contexto social também. Perfeito, Cláudia. Então, finalizando, né, dentro daquilo que a gente comentou da dica QCV, né, de como hoje, né, seja o gestor, seja o administrador, seja o médico, né, vai gerar um desfecho que tenha qualidade, compromisso, velocidade no seu tempo, né. Quais são as competências que esse profissional precisa desenvolver e qual profissional, né, que precisa se preparar para esse futuro que está tão próximo? Perfeito. Bom, a minha principal dica é, independente do profissional, né, que se vai ser médico, se vai ser enfermeira, administrador, o que for. A minha principal dica, pensando, Vitor, em algo que é um líder, né, então um líder administrador, um líder médico, um líder, eu penso sempre que ele tem que ter humildade. Então humildade para quê? Para aprender, aprender sempre, aprender com todas as pessoas, usar o que Deus lhe deu, 2 ouvidos e uma boca, né, então muitas vezes a gente entender que a gente tem que ouvir mais do que já sair lá na frente atropelando as pessoas, né, e, buscar, assim, ao longo da vida sempre esse processo de desenvolvimento. Então a gente vive sim um contexto que nos cobram muito, que tu está estudando, que tu está fazendo, e eu acho que está disposto a isso. Não quer dizer que daqui a pouco tu vai estar numa formação dentro de uma universidade, tipo, né, terminou tua faculdade, "Ah, será que eu tenho que fazer mestrado?" Cada um vai trilhar o seu caminho, mas eu acho que essa competência, de lembrar
quem a gente é, né, que a gente é humano, que a gente tem que ter humildade para aprender, que se um dia a gente se achar o dono do saber, Uhum. tem alguma coisa errada, porque a gente sempre tem coisa para aprender, eu acho que é o que faz a diferença. Então, assim, saber que todas as pessoas elas podem trazer alguma informação que para ti naquele momento vai ser importante, vai ser relevante. Então acho que a gente, ter sempre esse espírito do aprendiz, né, eu acho aprendiz pela vida toda. Perfeito, Cláudia. A vida é uma escola, né? Muito obrigado pela tua participação, né? Então, aos nossos telespectadores, lembro que esse episódio vai estar disponível no YouTube e no Spotify da Fundatec, tá? E vocês podem acompanhar tudo que acontece na Fundatec nas áreas de ensino, né? Consultoria, desenvolvimento, né? Nas nossas redes sociais. Obrigado, né? E aguardamos vocês no próximo episódio. Muito obrigada.